Então, para a gente dar início, por que clínica pedagógica histórico-cultural? Né? Por que a gente está falando esse nome, que muita gente acha estranho, é uma perspectiva nova, embora essa demanda ela não seja nova aqui na nossa trajetória profissional, minha e da Júlia, que a gente trabalha com apoio, né, escolar, com atendimento pedagógico, e aí a gente começou a perceber uma demanda muito grande para esse tipo de atendimento, seja de reforço, seja de apoio pedagógico, e a gente, a partir da nossa perspectiva de formação e profissional, ambas trabalhamos com a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica. Pode passar, Ju. A gente teve uma questão, né? Como atender uma demanda pedagógica clínica a partir da psicologia histórico-cultural, a partir dessa perspectiva que a gente já estudava há tantos anos. Pode passar. E aí a gente começou a pensar em algumas definições. Então, a gente atende no espaço clínico a partir da pedagogia, da nossa formação enquanto pedagogas. A gente não atua a partir da base teórica e metodológica da psicopedagogia, que tem aí os seus estudos mais tradicionais, ancorados na psicanálise ou na perspectiva cognitivista. Então, a gente não se afilia e nem coaduna com muitas ideias da psicopedagogia clássica, né, mas sim da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural. Então, é desse lugar de mediação clínica que a gente está falando. A gente tem como base a psicologia histórico-cultural, a teoria da atividade e a pedagogia histórico-crítica, e o nosso método de análise para os fenômenos que nos encontram na clínica são enraizados no materialismo histórico dialético. O nosso objeto, a gente trabalha com trajetórias escolares não hegemônicas. Esse é o nome que a gente está cunhando aí, que a gente resolveu trabalhar com esse nome, ou dificuldade de escolarização. A gente não utiliza o termo dificuldade de aprendizagem, nem que a gente só trabalha com transtornos. A gente trabalha com trajetórias de desenvolvimento, que, por sua vez, aqui, são as trajetórias escolares não hegemônicas. Então, às vezes a gente atende um caso que ele não tem muito a ver ali, à primeira vista, com uma demanda de dificuldade de escolarização. Né? Às vezes é um trauma de leitura e o psicólogo ele tem como trabalhar a parte emocional do trauma, mas ele não tem como trabalhar a parte de ações e operações de leitura. E aí é necessário o suporte de um pedagogo, né? E é aí que a gente entra. Então, às vezes, nas nossas supervisões com professores, o professor ele não tem uma dificuldade de aprendizagem ali, mas ele tem uma dificuldade em como planejar sua aula ou como entender a atividade de estudo, né, para trabalhar com os estudantes do ensino superior. Então, a gente nomeou dessa forma, a gente trabalha com trajetórias escolares não hegemônicas, e a gente tem como princípio de atuação a luta contra a medicalização da educação e da sociedade, que também visa discutir os princípios moldados aí pelo capitalismo, a partir dos estudos do Ivan Illich, que tratam da iatrogênese, que é transformar a vida em sintomas. Então, os processos de desenvolvimento são vistos a partir de sintomas que viram doenças, e toda a vida é organizada a partir de uma lógica médica, medicalizante, biologizante, e principalmente pela lógica da doença. Isso não tem nada a ver com a perspectiva histórico-cultural. Então, a gente trabalha na lógica das possibilidades de desenvolvimento. Por isso também que a gente não intitula que a gente trabalha a partir dos sintomas de um transtorno, por exemplo. A gente está mais interessado em compreender a atividade de estudo, como ela se forma, como estão os processamentos do pensamento, quem é esse estudante que a gente está atendendo, qual é a história dele, qual é a dinâmica familiar, para assim pensar nas intervenções e avaliações, do que me dizer quais são os principais sintomas do TDAH, por exemplo. Isso não me diz sobre aquele estudante, né? Eu não tô na raiz do problema, eu estou na superfície, eu estou nos sintomas. Então, a gente trabalha
a partir de outra perspectiva que não é a psicopedagogia, por isso que a gente não se identifica enquanto psicopedagogas. Nós somos pedagogas que atuamos no espaço clínico a partir da teoria histórico-cultural.